Olá, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre regência. Aí deve ter vindo à sua cabeça a ideia de música, de orquestra, de maestro, de muitos músicos trabalhando, né? Eu acho que eu vou gostar de trabalhar com essa metáfora, para a gente compreender que a regência é aquela ideia de guiar, né? O maestro está ali guiando uma orquestra para trabalhar corretamente, seguindo o ritmo adequado, as notas. Do ponto de vista da gramática, a regência também caminha um pouco por essa lógica. A regência é a relação entre uma palavra e os seus complementos. Por isso que nos estudos da língua portuguesa a gente vai ver o estudo da regência nominal e da regência verbal. O que é que define isso? Se o substantivo é o termo regente, ou seja, se ele é o guia, se ele que comanda essa relação, a gente chama isso de regência nominal. Se não for um substantivo, mas se for um verbo, o termo regente, a gente vai chamar essa regência de regência verbal. Então, o que define, então, é o núcleo dessa relação, né? Termo regente substantivo, regência nominal. Termo regente verbo, regência verbal. Você pode encontrar separadamente nos livros essa divisão. Regência nominal e regência verbal. Vamos compreender a particularidade de cada uma delas, entendendo também que existem termos regentes e termos regidos, ou seja, que elementos esses verbos e esses nomes vão reger. No caso dos verbos, eles vão reger complementos que a gente chama de objeto direto e objeto indireto. No caso dos nomes, complementos que a gente chama de complementos nominais. Vamos lembrar disso, né? Alguns verbos precisam de complemento, ou seja, eles não têm significado completo sem um complemento. Por isso que a gente diz que eles são verbos transitivos, ou transitivos diretos, ou seja, esse complemento se liga ao verbo sem a preposição, ou transitivos indiretos, quando esse complemento se liga ao verbo por meio do auxílio de uma preposição. Existem verbos que não precisam de complemento, que são chamados verbos intransitivos. No caso dos nomes, o complemento desses nomes vem manifestado na oração por meio do complemento nominal. Esse complemento nominal é relacionado, é ligado ao nome por meio de uma preposição. Nós vamos ver agora alguns exemplos para estudar na prática essas relações dentro da língua portuguesa. Vamos começar estudando a regência de caráter verbal, ok? A regência verbal, como o próprio nome diz, tem um termo regente que é o verbo. Quando a gente vai estudar a regência, a gente tem que perceber como é que esse verbo se comporta dentro da oração. O comportamento do verbo está relacionado aos complementos. Então, quando eu perguntar também qual é a regência de um verbo, eu estou querendo saber se esse verbo é transitivo direto, transitivo indireto. Então, estou querendo saber de que modo esse verbo se relaciona com os seus complementos. No primeiro exemplo, nós temos compreendi a questão, compreendi o verbo compreender, compreendi a questão, mas não consegui acertá-la. Compreendi a questão, mas não consegui acertá-la. Temos aqui o verbo compreender e o verbo acertar. Ambos, nesse caso, estão sendo usados como verbos transitivos diretos, ou seja, eles precisam de complemento, complementos que são relacionados a esses verbos sem o auxílio da preposição. Quando eu digo compreendi, compreendi a questão, esse a aqui é um artigo, não é preposição. Quem compreende, compreende alguma coisa. Eu compreendi a questão, compreendi o texto, então eu não preciso de preposição. Chama esse verbo de verbo transitivo direto. Lá no finalzinho eu tenho o verbo acertar e aí eu já tenho uma construção com o pronome oblíquo, que é aquele pronome que ocupa de fato essa posição, né? De objeto direto, objeto indireto ou de complemento nominal. Acertá-la, esse pronome lá aqui substitui quem? Se refere a quem? A questão. Então, nesse caso também, nós identificamos um verbo transitivo direto complementado com um objeto direto manifestado por meio de um pronome oblíquo, ok? Compreendi a questão, mas não consegui acertar. Então, qual a regência desses verbos? Verbo transitivo direto, associado ao complemento, sem auxílio de preposição. Então, o complemento a gente chama de objeto direto. Nesse caso, a questão, objeto direto de compreendi, e o pronome oblíquo lá, funcionando como objeto direto da forma verbal do verbo acertar. É impossível agradar a esse professor. É impossível agradar a esse professor. Olha só, quem agrada, agrada a alguém, né? Então eu tenho que propor um agrado, vou agradar a alguém. Nesse caso,
nós temos uma construção aqui do verbo agradar. Eu não agradei ao meu professor. Nesse caso, nós temos, então, uma construção de um verbo que precisa de preposição, nesse caso. Então, a gente diz que esse verbo aqui está funcionando como um verbo transitivo indireto, por conta do uso da preposição. Assistimos ao filme e concordamos com a crítica. Assistimos ao filme e concordamos com a crítica. Agora nós temos o verbo assistir e o verbo concordar. Dentro da formalidade da língua portuguesa, segundo a norma padrão, o verbo assistir deve ser regido por preposição, quando ele estiver no significado de ver algo, né, de acompanhar algo. Então, assistir ao filme, assistir à série, no caso um A com ocorrência do acento grave. Então, nesse caso, a gente tem que se ater à formalidade, porque a norma padrão prevê que o verbo assistir seja regido pela preposição a. Então, assistimos ao filme. Aqui eu tenho a preposição a, está aqui por conta da regência do verbo assistir. Então, nós temos um termo regente, que é o verbo assistir, na sua forma assistimos, e o termo regido, que é o complemento desse verbo, assistimos ao filme. Nesse caso, um objeto indireto, por conta da preposição. Já aqui nós temos concordamos com a crítica. Nesse caso, com o uso do verbo concordar e o uso da preposição, novamente uma ocorrência de verbo transitivo indireto com um objeto indireto. Concordamos com a crítica. Tem preposição propondo essa relação entre o verbo e o objeto, a gente chama esse verbo de verbo transitivo indireto e o complemento de objeto indireto. Lembre-se de que os documentos serão entregues hoje. Lembre-se de que. Olha só, existem alguns verbos em português que a gente chama de verbos que precisam de preposição. Esses verbos, tais como lembre-se, lembrar-se, esquecer-se, arrepender-se, esses verbos já vêm com a preposição. Eles são verbos que necessitam dessa preposição. Essa variação de lembre-se, aqui, pede a preposição de. Então, sempre que eu disser lembre-se, eu vou dizer lembre-se de algo, lembrei-me de algo. Esses verbos pronominais precisam dessa preposição. Lembre-se de que os documentos serão entregues hoje, ou seja, como eu tenho aqui essa questão do verbo pronominal, eu uso a preposição de. Vai ser a mesma coisa para o verbo esquecer, em sua variação esquecer-se. Mas, se ele está na forma esqueceu, tal como se fosse a forma lembrar, eu posso dizer eu lembro o seu nome, ou lembrei-me do seu nome. Há uma distinção. A mesma coisa com o verbo esquecer. A atendente esqueceu a principal informação. Não preciso aí da preposição. Nesse caso, esquecer funciona como um verbo transitivo direto, ok? Lembrar dessa regrinha para o verbo esquecer e o verbo lembrar e as suas variações pronominais. Outro verbo curioso na língua portuguesa é o verbo chegar. Embora a gente costume dizer cheguei em, né? Cheguei no, cheguei na, a regência preferível do verbo chegar é chegar a algum lugar, especialmente com essa ideia de distância, de deslocamento. Então, a moça chegou ao aeroporto atrasada e não no aeroporto atrasada. Então, lembre-se dessa ocorrência, porque isso é muito comum gerar dúvidas para os falantes de língua portuguesa. Especialmente no texto, a gente não pode cometer esses deslizes. Então, quem chega, chega a algum lugar. Lembrando que o verbo chegar também pode ser intransitivo, né? Quando eu digo, por exemplo, os livros chegaram. Não precisa de complemento. Nesse caso, ele foi usado como intransitivo. Mas aqui, com essa ideia de distância, de deslocamento, de um movimento, né? A moça chegou ao aeroporto. Eu preciso utilizar a preposição a, por isso que ele se torna um verbo transitivo indireto e o complemento objeto indireto. A adolescente namorava o vizinho. O verbo namorar é transitivo direto e não indireto, como muita gente usa, namorar com. O correto, conforme a norma padrão da língua portuguesa, conforme as regras da gramática, é namorar como verbo transitivo direto. Então, ao invés de dizer a adolescente namorava com o vizinho, namorava o vizinho. Os eleitores preferiram o candidato A ao candidato B. Olha essa relação com o verbo preferir. Preferiram o candidato A, que é um artigo, ao candidato B. Quem prefere, prefere uma coisa em relação à outra. Então, nós temos o uso da preposição a e não preferir mais do que ou preferir do que. Quem prefere, prefere algo em relação a outra coisa. Então, prefere o candidato A
ao candidato B. Nesse caso é importante a gente ficar muito atento, porque são verbos tais como preferir, assistir, chegar, que geram dúvidas e por conta do uso informal da linguagem, que a gente acaba cometendo alguns erros conforme a norma no uso informal, a gente acaba se esquecendo disso na hora de escrever um texto. Tem que ficar atento. No caso da regência nominal, os padrões são os mesmos. A gente tem que reconhecer se o termo regido, que agora é um nome, um substantivo, um adjetivo, um advérbio, ele pede complemento. Quando ele pede complemento, esse complemento nominal é relacionado ao nome por meio de uma preposição. Então, as crianças estão ansiosas pelas férias. Quem está ansiosa por alguma razão, por algum motivo. Aqui a gente tem a combinação pelas. Eu tenho o adjetivo ansiosas, por isso que é um caso de regência nominal, ansiosas pelas férias. Não houve interesse no programa. Quem tem interesse em alguma coisa. Então aqui, nesse caso, nós temos uma combinação também da preposição em com o artigo o que forma o no. O rapaz era idêntico ao tenista. Aqui mais um caso de regência nominal, cujo termo regente é um nome, é um adjetivo. O rapaz era idêntico ao tenista, idêntico ao tenista. Então eu tenho uma preposição a combinada com o artigo o por conta de se tratar de um substantivo masculino tenista. As respostas eram compatíveis com o esperado. Mais um caso de regência nominal. Eu olho sempre para o termo regente, ansiosas, interesse, idêntico, compatíveis, ou seja, como eu vou ligar o termo regente ao termo regido, como eu vou acrescentar os complementos. É sobre isso que nós estamos falando. Os fãs têm horror a artistas snobs. Quem tem horror a alguma coisa. Então eu preciso dessa preposição para estabelecer a relação. Nesse caso aqui, com o substantivo horror e o seu complemento a artistas snobs. Então, a partir de agora, quando a gente for estudar a relação dos nomes com os seus complementos, você já sabe que a gente está falando de regência. Esse foi o assunto da aula de hoje. Muito obrigado.